Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Me chamo Graziele Valesca e sou ministra comissionada na Igreja Episcopal Carismática. Estamos iniciando mais uma Conversa com Deus. Gostaria de convidar vocês agora para entoarmos um cântico. Glória a Deus. Antes de começarmos a conversar, eu gostaria que vocês baixassem suas cabeças para que possamos ter um breve momento de oração. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade que estamos tendo de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, limpa os nossos corações, vem nos purificando, para que a Tua palavra possa penetrar, Pai, e fazer morada, e para que nós, através dela, possamos moldar a nossa vida através da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, hoje eu separei um pequeno trecho do capítulo 3 do Evangelho de João para a gente conversar um pouco, certo? Então, a nossa conversa hoje vai se basear no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Bem, alguns de vocês podem conhecer Nicodemos, né? Nicodemos é aquele homem, né, que vem ter com Jesus e Jesus diz a ele que para servir é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos vem com aquela resposta que quase todo mundo conhece, né? Como é que eu, sendo já velho, posso voltar ao ventre de minha mãe? E aí Jesus explica a ele como é que ele tem que fazer, que ele não tem que nascer de novo na carne, e sim no Espírito, que é o que vai seguir esse capítulo 3. Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, como está dito aqui na palavra. E ele soube que Jesus estava ali. E ele foi ter com Jesus, porque ele sentia uma necessidade de conversar e de falar com Jesus. Nicodemos chegou no meio da noite.
É tanto que aqui no versículo 2, né, algumas Bíblias podem ter outra tradução, mas no versículo 2 ele diz, este, no caso Nicodemos, de noite. Então Nicodemos chegou de noite, né? Ele poderia esperar para outro dia, de manhã, por exemplo, né? Porque como ele era um homem muito atarefado, então ele poderia estar cansado dos afazeres do dia a dia e deixasse ir encontrar com Jesus de manhã. Ou até mesmo depois, ele procurasse saber quantos dias Jesus ia ficar lá naquela cidade e encontrar com Jesus. Mas não, ele foi naquela noite, daquela forma que ele estava, né? Ele não esperou o melhor momento, ele não esperou a melhor ocasião. Ele foi da maneira que ele estava. Assim como ele, muitos fizeram isso também. Não esperaram o melhor momento para ir falar com Jesus. Zaqueu aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando e subiu numa árvore para falar com ele. O leproso, a mulher do fluxo de sangue, ela foi outra que não esperou Jesus estar sozinho, porque ela sabia que ela não podia ir para a multidão. Ela sabia disso, porque naquela época ela era tida como uma mulher pecadora. Então ela sabia muito bem, mas mesmo assim ela foi quebrar padrões e foi até a multidão onde Jesus estava. E tocou na veste de Jesus, porque ela tinha necessidade de pelo menos tocar na sua veste. Ela sentia essa necessidade, que era a mesma necessidade que sentia Zaqueu, que sentia aquele homem leproso e que sentiu, neste momento, nesse texto, Nicodemos, né? Não era possível que um homem fizesse todas aquelas coisas sem vir da parte de Deus. Foi assim que Nicodemos abordou Jesus. Não era possível que um homem que não viesse da parte de Deus juntasse tanta gente e fosse tão bem requisitado, não é? Era isso que Nicodemos pensava. E isso mostra que Nicodemos ele cria que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Então era com aquele homem que Nicodemos tinha que se encontrar, mesmo não sabendo por quê. Porque é bem verdade que quando Nicodemos chegou e falou isso, né, ele não chegou para oferecer nada a Jesus. Ele só disse isso, mestre. Então ele aceitava a condição de Jesus como mestre. E aí Jesus prontamente vem e já responde a ele o que Nicodemos não pergunta. Porque se vocês continuarem a leitura, eu vou só ler mais um versículo, né? Quando a gente termina esse versículo 2, né, que Nicodemos diz, mestre, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, ou seja, não tem nenhum versículo entre o versículo 2 e 3. Jesus já sabia da intenção de Nicodemos. Nicodemos sentia a necessidade de ser um novo homem. Mas Nicodemos nem precisou perguntar. Assim que ele chegou para Jesus, Jesus disse a ele, só é possível ser uma nova pessoa se você nascer de novo. E aí é quando ele vem, né, com aquela sua resposta. E aí Jesus vem explicando a ele o que é necessário que ele faça. Vocês sabem o que todos esses que eu citei, né, o leproso, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, Nicodemos, eles tinham em comum? Eles tinham em comum uma necessidade de preencher o coração, de preencher o vazio que existia no coração. Eles tinham a necessidade desse encontro mesmo sem saber por quê, mas a necessidade era preencher o vazio que eles sentiam dentro de si. Aquela mulher sabia que só Jesus podia curar, porque ela já tinha tentado de tudo. Aquele leproso sabia que só Jesus podia o limpar. Zaqueu sabia que aquele era o único homem que podia transformar ele em outra pessoa, né? Assim também como Nicodemos.
Ele tinha certeza, porque se ele não tivesse, ele não tinha ido para Jesus. É tanto que ele já chegou indagando, chamando-o de mestre. Então ele sabia do que Jesus podia fazer. E ele foi com essa necessidade de preencher esse vazio que todos nós temos. E só pode ser preenchido com Deus. Porque o quebra-cabeça do nosso coração, um pedaço dele, é justamente a peça de Deus. Então todos eles sentiam necessidade de preencher esse vazio. E talvez a gente se sinta dessa mesma maneira, né? Às vezes a gente procura preencher com várias outras atividades, várias outras tarefas, várias outras coisas, né? Nicodemos, como a gente já falou aqui, ele era uma das pessoas mais importantes dos judeus. Então, de fato, ele tinha muitos afazeres. Ele era um homem muito ocupado. E mesmo assim, ele não conseguiu preencher o vazio que ele sentia. E talvez ele até tivesse tentado, por muitas e muitas vezes. Assim como Zaqueu pode ter tentado preencher o vazio com o dinheiro, né, que ele furtava, com o seu trabalho, né? Aquela mulher poderia preencher de várias outras maneiras, com sua casa, com os seus afazeres domésticos que ela tinha antes, mas eles não conseguiram. Então, mesmo sem saber o que era, eles tinham essa necessidade. Então, talvez a gente esteja nessa mesma situação, né? A gente reconhece, de fato, que Jesus é o Mestre, que ele vem da parte de Deus e a gente se encontra assim, de frente para ele, né? Como Nicodemos. E aí a gente sabe do poder que ele tem. E aí a gente pede, né, para que ele nos transforme e nos transforme em uma nova pessoa. A gente tem que ter a atitude que Nicodemos teve, de ir até ele e nos encontrar e conversar com ele. Nicodemos, ele foi naquela hora, naquele instante, da forma que ele estava, ele não esperou o melhor momento, ele não esperou a melhor ocasião. E a gente também não pode ficar esperando, porque às vezes a gente espera para amanhã e o amanhã para a gente não chega. Mais do que nunca nesse tempo, estamos vendo que não temos muito tempo, né? Então a gente não deve esperar sempre a melhor oportunidade. Não, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã com certeza é o dia de eu me entregar. E às vezes não é assim. Então a melhor hora é agora, a melhor hora é hoje. Não tem porquê você ficar sempre esperando. Nicodemos, ele não tinha nada para oferecer, a não ser oferecer o coração dele com vontade de ser uma nova pessoa. Então, o que temos para oferecer a Jesus é o nosso coração, né? Para que a gente tenha realmente essa vontade de mudar de vida e de servir a Ele. Muitas vezes a gente acha que é jovem demais, velho demais, ocupado demais, pecador demais. E muitas pessoas ficam deixando para depois justamente por esse motivo. Não, quando eu parar de fazer isso, aí eu vou me entregar. Eu vou conversar com Jesus, eu vou ter um encontro com Jesus quando eu parar de fazer isso, porque eu sei que isso aqui é errado. Ou então, eu não vou porque agora eu estou ascendendo na minha carreira profissional e eu vou precisar de tempo, eu vou precisar focar. Então, depois que eu chegar naquele patamar ali, aí eu vou ter um encontro com Jesus. Mas a gente sabe, e nesse tempo mais do que nunca, que não é assim. Esse dia pode, de fato, não chegar. Então não espere o melhor momento, não espere a melhor ocasião, porque toda hora é a melhor e toda hora é a hora de encontrar com Jesus, né? Não importa de onde você vem, não importa de como você vem e em que condições você está. Jesus, ao contrário de nós seres humanos, ele não olha o nosso exterior,
Ele não olha se a gente está com a melhor roupa, se a gente tem o melhor emprego, se a gente está nas nossas melhores condições. Ele olha o nosso coração. Então, venha como você estiver. Jesus não vai olhar para a sua aparência. Ele quer que você entregue a Ele um coração de fato arrependido. Ele só está esperando que você vá até Ele. Até porque Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que é que você precisa. E talvez você esteja, nesse momento, como Nicodemos, com o coração vazio da presença de Deus. Mas Ele sabe. Mas Ele só pode fazer alguma coisa por você quando você chegar a Ele e dizer o que você quer. Chegar na frente dele, como fez Nicodemos. Ele está só esperando que você vá. E não fique pensando que ele vai tratar você de forma diferente por causa dos seus pecados. Porque Nicodemos também era um homem pecador, assim como Zaqueu era pecador, o leproso era um homem pecador, a mulher do fluxo de sangue era pecador, todos nós somos. Ele nos ama do mesmo jeito. E aqui a gente não permita que os nossos pecados venham a nos dominar a tal ponto de nos afastar de Deus. Certo? E a mesma graça e a mesma misericórdia que foi derramada ali na vida de Nicodemos naquela noite, está disponível para nós, está disponível para mim e para você. Basta que a gente vá ao encontro de Jesus. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade. Te agradeço por todas essas pessoas que estão do outro lado me ouvindo e ouvindo a Tua palavra, Pai. Vem nos dando força, nos dando coragem. Vem limpando os nossos corações dos nossos pecados, Pai. Queremos, de fato, ter um encontro contigo. Queremos estar na Tua presença e não queremos que nada nos impeça. E não vamos esperar uma ocasião especial, não queremos esperar um momento especial. Queremos falar contigo e nos entregar, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro, Pai, entregando a minha vida a Ti. Amém. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma conversa com Deus. Gostaria de dizer a vocês que estamos no YouTube todos os domingos e quintas-feiras, às quintas-feiras às 20 horas e nos domingos às 19 horas. Quero pedir também a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que aperte o botãozinho vermelho aqui embaixo, que aparece embaixo do vídeo, para que possam receber todas as nossas notificações. Amém? Que Deus abençoe vocês.